Olá, muito bem-vindo ao canal da Aero Magazine. Hoje o nosso vídeo ele é um pouco diferente do habitual. Ao invés de ser um resumo das notícias, ele é basicamente temático. Nós vamos falar hoje sobre o C390, basicamente sobre os anúncios feitos pela Embraer na FIDAI, seja essa versão armada, que por enquanto pode ser uma aeronave para patrulha marítima, e também aquele memorando entre os Correios e a Embraer para a viabilidade do C390 e dos E-Jets na operação logística dos Correios no Brasil. Então, vai ser aí um pouquinho militar e uma outra parte falando da viabilidade do C390 no mercado civil, em especial no correio. Mas antes eu queria deixar bastante claro que nada que tem aqui ainda é oficial, porque a Embraer, a Força Aérea Brasileira, não confirmaram absolutamente nada, apenas fizeram aquela divulgação de uma imagem digital, que eu vou colocar aqui na tela, e tudo que você acabar vendo aqui na internet ainda está no ponto da especulação. Conversei com alguns amigos da Embraer, e todos eles foram ali bastante cautelosos sobre tratar desse projeto MPA do C390. A maior parte está envolvido no projeto, mas evidentemente ele é bastante sigiloso e eles sabem que não pode sair contando tudo por aí. O máximo que eu consegui foi obter algumas informações sobre esse desenho básico e quanto que ele é viável ou não. Então, primeiro vamos falar sobre esse desenho, que é basicamente aquela imagem que você compra alguma caixa, está marcada imagens meramente ilustrativas. Isso daqui que você está vendo na tela é exatamente isso. Não quer dizer que o avião, se eventualmente ele for produzido, vai ficar exatamente nessa configuração que você está vendo. Isso daqui a Embraer simplesmente pegou o seu time de marketing e pediu para fazer um avião que lembrasse a proposta MPA. MPA é em inglês, a sigla para avião de patrulha marítima, que é basicamente o que o P3 faz, o P8 Poseidon da Boeing. Então, ele poderia ser então convertido para essa missão. O que muita gente escreve aqui no Magazine me perguntando é, primeiro, o quanto desse avião aí pode ser real? A posição ali do míssil seria viável, não seria, teria que mudar estruturalmente o avião para fazer essa instalação. O que eu conversei, o pouquinho ali que deu para saber, é que não tem mudança estrutural na asa alguma. Ele vai ser montado supostamente na mesma posição onde vai ficar o pod de reabastecimento, seja na versão KC390, é ali que ele fica montado. Claro, tem mudanças de sistema, ao invés de passar toda a parte hidráulica ali do sistema de combustível, ele teria uma série de sistemas eletrônicos para poder fazer o controle e o lançamento desse míssil ou de qualquer outra carga ali, por exemplo, pode ser uma bomba também, entre outros. Então a asa segue basicamente a mesma. O que teria mudanças são muito mais na parte eletrônica, ou seja, a parte de sistemas, até porque a asa do C390 aguenta cargas bem altas, tem que lembrar, ela está bastante cheia de combustível e o próprio sistema ali do KC também não é tão leve e o míssil também não é algo tão pesado, mesmo com todo o conjunto que envolve o lançamento dele. Se você olhar embaixo ali da porta dianteira, também tem um pod, ou seja, um casulo ali, que aparentemente pode ser algum tipo de sensor. Mas como eu disse, isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa. Talvez o avião real seja bem diferente, seja um nariz diferente, seja um monte de sensores espalhados pelo avião. Então, isso por enquanto não dá para saber. Mas que é fato que o C390 na versão de patrulha marítima não vai ser como a gente está especulando. O mesmo avião que está ali fazendo carga, ele simplesmente sai, recebe um kit e vai voar com patrulha. Isso é bastante sério, ou seja, não dá para pegar o avião e simplesmente colocar um módulo lá dentro e ele virar um avião de patrulha marítima, até porque tem um monte de sensores que vai ser colocado no avião, ou seja, os que se eventualmente forem produzidos para a versão de patrulha marítima vão ser bem mais dedicados. Claro, se usa a plataforma básica, ou seja, o avião vai ser 99% parecido do ponto de vista estrutural, mas ele vai ter algumas mudanças bem importantes para conseguir realizar essa missão. Por exemplo, como eu disse, os pods ali, onde fica combustível, vai ter que ser completamente transformado para lançamento de armas, vai ter uma série de sensores, seja modular ou não, que vai ter que ser instalado na fuselagem. E outro ponto que algumas pessoas me perguntaram é onde vai ser feito o lançamento, seja de carga de profundidade ou das sonoboias, como é que vai ser feito isso? Não dá para saber, mas indo pela lógica, até pensando no projeto aí do C390, é que se poderia utilizar a rampa de carga. Você vendo ele atrás, tem a rampa, em vez dela abrir, como para encher o avião de carga, lançar passagem, paraquedistas ou o que for, simplesmente ela seria diferente, e então você colocaria todos os sistemas para fazer lançamento, até porque é bem mais simples, né? Você simplesmente isola aquela área para poder fazer lançamento sonoboy ou carga de profundidade, sem mexer na estrutura básica do avião. É mais fácil uma porta especial do que fazer uma série de mudanças na fuselagem do avião, principalmente na parte de baixo. Mas, como eu disse, isso ainda é especulação. Eu estou apenas indo para um raciocínio um pouco mais lógico. Pode ser que simplesmente a Força Aérea fale, não, é que o avião completamente dedicado, ele sai de acordo com a necessidade, mas é provável, como eu disse, que fique numa questão um pouco mais simplificada.
Outro ponto que também me perguntaram se ele teria ali uma capacidade próxima ao P8 Poseidon. Isso é praticamente impossível de responder nesse momento. É claro que se espera que sim, até possa ser superior, mas não dá para falar nada porque simplesmente o avião não existe, nem o projeto. Existe agora uma conversa entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira. Claro, com certeza a Embraer já tem alguma coisa ali já bem engatilhada, já está em andamento esse projeto, mas não está nada definido. Ou seja, vai depender muito do recheio que a Força Aérea Brasileira e a Embraer vão definir eventualmente para esse avião. E outra, se ele vai ser só um avião de patrulha marítima, ele vai fazer a missão ISR, como eu disse, vai para vigilância, reconhecimento, etc. Então, são coisas diferentes, claro. Os modos, os consoles, não muda muita coisa, mas todos os sensores que serão instalados no avião, sim. Aí tem diferença, talvez, pode ser um avião que faça as duas missões, né, ISR e MPA simultaneamente, então muda ali a configuração do software, ele troca de uma para outra, mas tudo isso é ainda em fases de discussão, em fase de desenvolvimento pela Embraer e pela Força Aérea Brasileira. O que é interessante desse projeto em si é que simplesmente dá para utilizar todo aquele espaço dentro do cargueiro, ou seja, toda aquela área de carga, para fazer uma série ali de novos recursos. Você pode ter consoles muito mais robustos, pode ter mais posições de console, pode levar até mais combustível, ou seja, aumenta a capacidade do avião, você dá para fazer ele modular conforme a necessidade. Como eu disse, se usar a rampa de carga modificada para fazer os lançamentos de sonobuoy ou carga de profundidade, você aumenta também a capacidade do avião em alguns pontos, ou seja, tem bastante coisa interessante nesse projeto, mas por enquanto não dá para comparar quem é melhor o P8, que já existe, e um avião que ainda está em fase de estudo e não passa de uma imagem meramente ilustrativa. Um ponto que é interessante, que é que, por exemplo, colocando esses mísseis na ponta de asa do avião, vai ser feita uma série de análises para ver se a viabilidade de lançar de onde ele está aí. Como eu disse, estruturalmente a asa não deve mudar muita coisa, vai ter muito mais sistema, mas o lançamento do míssil vai ser profundamente estudado em túnel de vento e depois no avião em voo ali para fazer aqueles testes de pré-aprovação. Por quê? O turbilhonamento do ar, o fluxo do ar ali pode complicar bastante o lançamento ou favorecer ele muito. Então, tudo isso vai ser analisado. Você já viu um vídeo aqui no YouTube de caças, fazendo lançamento de cargas, quando ele é protótipo, ele está lançando uma bomba, o míssil está subindo, descendo, fazendo curva, subindo e descendo, aquelas coisas bastante dinâmicas que é justamente para avaliar em todas as condições de voo como é que o míssil ali ou a bomba vai se comportar após ela sair do avião, ou seja, depois que ela desengata ali, como é que é o comportamento dinâmico. Isso com certeza será feito. Então pode ser que no avião real acabe mudando um pouco a posição, pode ser para dentro da asa, pode ser por baixo, aí é bem difícil de imaginar como é que vai ficar o desenho final. Também me perguntaram se ele pode virar um bombardeiro, que é mais ou menos utilizando aquela ideia do 60-30 que lança uma grande bomba, a Moab, né, que muita gente fala que é a mãe de todas as bombas, e os russos criaram a versão deles, que seria o pai de todas as bombas. As duas bombas russas e americanas seriam as bombas convencionais mais poderosas que existem sem ser uma bomba nuclear. A vantagem é que é uma bomba tática bastante eficaz e que pode ser lançada por um cargueiro, ou seja, isso aumenta consideravelmente a sua capacidade de destruição usando um único avião, uma bomba bem poderosa. Se isso pode virar um C-390, no lado ali técnico, eu acho que não tem nenhuma dificuldade. O problema é, primeiro, a Força Aérea Brasileira tem interesse nesse avião, e segundo, como é que ficaria a relação do Brasil na América do Sul se ele comprasse, então, uma versão de bombardeiro pesado. Imagina um avião desse tamanho se torna realmente um bombardeiro com bastante capacidade de destruição. Então, tem que avaliar também a geopolítica, se o governo brasileiro vai bancar isso, se o Congresso brasileiro tem interesse em desenvolver esse tipo de projeto, mas por enquanto tudo está aí focado nessa versão MPA, que é de patrulha marítima, que, como eu disse, na verdade a Embraer, ali no release que ela fez, ela falou que era um avião para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, embora na fuselagem da pintada MPA ele estaria muito mais ali para o ESR. Mas claro, pode ser, como eu disse, fazer as duas missões simultaneamente. E não só para a Embraer, para a Força Aérea Brasileira, a Embraer talvez possa também aproveitar a oportunidade de exportar esse avião. Por exemplo, a Fábio fala, não gostei, não me atendeu, mas algum país pode se interessar, ou vários. Né? Então, como o avião ele é bastante flexível desse ponto de vista, isso é bem favorável aos negócios internacionais também da Embraer. O custo, muita gente perguntou, que é mais barato, o P8 ou ele? Do ponto de vista de a gente pensar na parte lógica, o P8 vai ser mais barato, por quê? Primeiro, é um avião derivado 737, então você tem uma série de componentes e peças e oficinas espalhadas pelo mundo inteiro, isso reduz o custo operacional e até aumenta sua segurança, né? Porque tem muita oferta no mercado, você consegue comprar componentes de segunda mão ou novos, mas com preços menores. Porém, lembrando, o avião de patrulha marítima da Marinha dos Estados Unidos, ou seja, não é exatamente uma máquina muito barata de operar. O C-390 teria o conta ser uma frota bem menor. A favor do C-390 é justamente para a Força Aérea
ela ter o mesmo avião com uma série de missões, por exemplo, MPA, ISR, por exemplo, eventualmente aí substituindo os Embraer E99 ali nessas missões de reconhecimento, a WACS, etc. Então isso poderia acabar favorecendo a FAB, porque pode ser um pouco mais caro, mas acaba ganhando em volume de escala. Então também é difícil saber quem é melhor ou pior em termos operacionais e de custo, porque simplesmente essa versão do C390 sequer existe. E agora, para a gente não ficar com um vídeo tão longo, queria também comentar um pouquinho sobre essa imagem aqui. Deixa eu só voltar aqui para o cantinho para não atrapalhar justamente o C390 que ficou aqui embaixo. Também foi feito um memorando de intenção para avaliar a viabilidade do uso pelos Correios do Brasil do 190, 195 na versão cargueira ou também do C390 convertido ali para embarque e desembarque de cargas expressas, que é basicamente o que o próprio 190 e 195 vai fazer. Alguns defendem muito o C390 nessa versão civil, enquanto outros são mais pé no chão e têm dúvidas sobre isso. Eu vou falar por experiência de quem eu já conversei. No passado, eu conversei com executivos de grandes companhias de carga no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Todos que eu perguntei sobre o C390 foram unânimes dizer que vê pouca viabilidade econômica nele. Tem alguns amigos que sempre defendem, mas o C390 não precisa de nenhuma infraestrutura de solo, você simplesmente coloca tudo em pallet, empurra para dentro do avião e ele não precisa daquele monte de guindaste, de empilhadeiras, etc., para carregar e descarregar o avião. Mas as companhias aéreas especializadas nesse tipo de serviço que eu conversei falaram que é justamente o contrário. Como toda a infraestrutura já existe em basicamente todos os aeroportos que eles operam nessa categoria de 20 toneladas mais ou menos, tirar essa infraestrutura custa muito caro. Em alguns casos, por exemplo, a UPS, o UPS, né, em inglês, a FedEx, eles têm aeroportos completamente adaptados para a sua operação. Se chegasse um C390 que não utiliza aqueles guindastes, simplesmente não teria nem onde estacionar. Ou seja, por exemplo, a UPS, na sede dela, lá no Kentucky, existe algumas posições que parecem um embarque de passageiro. O avião para, tem ali uma ponte que vai de passar pessoas, passa carga que embarca direto no avião. Se você simplesmente tem um avião que não usa essa infraestrutura, ou você para ele ali e atrapalha os aviões que necessitam, você vai ter que criar um pátio remoto para movimentar essas cargas. Eles dizem que é pouco provável que esse avião encontre no mercado de carga expressa ou logística cargueira algo que seja bastante significante. Claro, o Correio Brasileiro vai estudar essa viabilidade e estão também colocando 190, 195, que tem uma disponibilidade de carga bem próxima, aliás, ao C390, dependendo do tipo de carga, né? Tem muito volume, ele perde peso, você ganha em peso, perde em volume, é o que o Correio vai avaliar. Então, o C390 no mercado civil, se ele achar um mercado, vai ser como o L100, aquela versão civil do 630 Hércules. Um nicho muito específico ali com vendas não tão expressivas. Então, também pesa contra o C390. Um avião militar, ou seja, ele é mais caro de operar e de comprar de qualquer avião civil. Ele é uma aeronave que tem uma série de recursos que não fazem muito sentido para a aviação civil, como eu disse, essa própria rampa de carga, muita empresa não teria necessidade, porque já existe toda a infraestrutura global instalada. Você pode dizer, mas tirar. Quando eu perguntei isso para alguns executivos, falar simplesmente tirar essa estrutura também custa muito dinheiro, porque vai ter que desmontar, mudar todo o prédio, etc., para a movimentação de carga. Então é mais barato deixar do jeito que está e com os aviões em serviço. E outro ponto que alguns executivos me falaram é que o motor do C390 ele é um motor criado lá nos anos 1980. A Embraer escolheu ele pela grande disponibilidade que existe no mercado, um motor altamente confiável e que é fácil ali você conseguir manutenção em grande parte do mundo. Porém, ele é um motor que hoje alguns países já começam a olhar com bastante desconfiança, até com algumas restrições para uso civil. O motivo é as emissões de poluente. Claro, uma aeronave militar, ninguém está muito preocupado com isso. Até outro dia eu vi um vídeo do Donald Trump comentando com bastante ironia sobre caças friendly, ou seja, aviões ambientalmente responsáveis para a guerra. Você explode o outro, mas você polui pouco quando você está operando. Então, para o meio militar, é mais justificado você ter um avião ali com alto índice de emissão de poluentes. Já para uma empresa aérea, mesmo cargueira, as pressões são bem altas. Basta você ver a quantidade de compras de aviões novos por companhias cargueiras. Vocês também estão de olho nisso. Antigamente, você usava 727, 737-200, claro, já estão bem antigos os aviões, mas ainda assim, estão se pulando da família 737-300, 400, 500, e em geral para os NGs, que são mais novos, com motores mais eficientes, justamente pensando nessa questão ambiental, que na Europa e alguns lugares, tem Estados Unidos também tem sido ali uma pressão bem alta. Então, talvez o C390 acabe enfrentando alguma dificuldade nesse nicho de mercado, justamente pela questão do motor. Dá para trocar um motor? Até dá, mas o custo vai ficar tão mais alto para comprar um avião que é pouco provável que isso acabe avançando. Bom,
É basicamente, falei, ia ser um vídeo curtinho, sem me estender muito, mas era basicamente para responder essas questões que eu recebi ao longo dos 2 últimos 3 dias aí falando sobre o C390 na versão armada, quanto também nessa versão civil. E para justamente fechar tudo, lembrando, tudo são especulações, porque não existe uma versão civil e nem a versão armada. Tudo, por enquanto, é um achismo ali. A gente pode, claro, analisar como uma questão técnica, um pouco de lógica, mas não dá para afirmar que nada disso vai acontecer. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você for inscrito e também deixar aqui embaixo os seus comentários que você achou dessa versão armada, da versão civil, o que você acha que o Brasil deve ou não fazer, compra P8, compra C390 para patrulha marítima, coloca tudo num pacote aí da Embraer, vamos ver o que vai acontecendo, mas deixa aqui embaixo os seus comentários, claro, sempre ali mantendo a nossa comunidade bastante unida, sem agredir o amiguinho. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.